Eu não acredito que nós estamos de volta, Gabriela Otto. É uma miragem? É um avião? É um Voltamos, passarinho? voltamos. A gente demora, mas a gente volta. É, exatamente. Muitas atividades, muitas coisas aconteceram nesse meio do caminho, né? E, sobretudo, você se tornou uma campeã de Beach tênis. beach tênis, Beach. né? Resolvi ser atleta depois de véia. Tô Uhum, toda quebrada, mas feliz. uhum. E aqueles Tô. troféus que você ganha lá, eles são verdadeiros Você mesmo? É viu? só para Instagram, Verdade. Gabriela Otto, hein? De verdade. Você acredita nisso? Eu acho que a gente tem que fazer um programa hoje naquela quadra, uma vez de beach tênis, para você provar que é você mesmo ali jogando e ganhando troféu. Bom, sem mais delongas, Gabriela Peraí que Otto. eu preciso avisar que eu estou gripada. Fora o meu Uhum. braço todo quebrado, e tal. Eu vou tossir, tá, gente? Então já desculpa, mas tossirei. Não tem problema, a improvisação faz parte desse nosso programa depois das 6. É, a gente continua aqui, firme e forte, né, Gabriela Ota, com um compromisso, com dois compromissos, né? O primeiro compromisso é de que o nosso programa vai sempre girar em torno de 20 minutos, né? Isso. E o Em torno segundo, de. em torno de 20 minutos, porque a gente tem esses podcasts aí que são um pouco longos demais. E o segundo compromisso é que a gente não tem compromisso de estar postando Não, a cada semana. Fala. não nos cobrem, porque a gente não tem essa periodicidade assim britânica. Gostaríamos muito, Exatamente. mas não temos. Mas estaremos aqui. Bom, a gente vai começar com o famoso clássico Mega Tendências 2025, né, Gabriela Otto? Isso, sempre. A Que gente gosta de falar do que vem por aí. Às vezes vem, às vezes não vem, mas a gente fala. Isso, e a gente vai se basear no artigo que você escreveu para o Panrotas recentemente Sim, sobre as 8 mega tendências do turismo em 2025, não é isso? isso. Como é que as pessoas viajam, comportamento, o que que elas querem, o que que não querem, o que que vai acontecer nesse ano? Então a gente começa, na verdade a gente não vai passar pelas 8, a gente escolheu aqui três das mega Isso. tendências e a gente vai começar com a mega tendência número 2, né? E depois a gente vai colocar o link aí para todo mundo Uhum, clicar e acessar o artigo inteiro. E a mega tendência número 2 é a que fala sobre viagem em contra inteligência artificial. exatamente. Olha, num período, né, onde o Google já falou que a sua IA, Gemini, o foco, o objetivo dela é ser um agente de inteligência artificial universal que será útil para a nossa vida cotidiana. Quer dizer, se a gente está vivendo essa era, no mínimo, a nossa indústria tem que começar a se preparar melhor para isso. Agora, tá preparada? Meu palpite é não, não estamos. É. Eu acho que sim. Nós falamos, aliás, sobre IA, né? Ai, 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 ou IA, 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 né? Que Isso, foi há exatamente. cerca de um ano atrás. Eu acho que agora o que está acontecendo com a inteligência artificial é que a gente está se departamentalizando, ou seja, a gente não Isso. trabalha o tema da IA como um elemento global da vida das pessoas, mas como é que ela pode desatar alguns nós na jornada desse cliente. Eu acho que o que essa tendência desse estudo da Amadeus que ele fala é uma completa nova interação da máquina com o Dá. viajante, que são a interação dos operadores. Ou seja, a gente não tem mais a inteligência artificial auxiliando as viagens na jornada de busca, mas, sobretudo, a grande revolução é a revolução dos operadores, em que a inteligência artificial passa a ser o que a gente chama já de Exato. operators, né? Ela passa a É. ser aquele elemento ativo na transação, na compra de uma viagem. Então, isso aqui, eu acho que, inclusive, merece até um outro programa, né, Gabi? É Porque verdade. os agentes eles vão passar a trabalhar para você nas escolhas e até mesmo na transação, na compra efetiva daquela viagem, né?
Se a gente fala da jornada de compra, realmente precisa de um programa, né? Porque aí já entra naqueles agentes de IA, o quanto que isso definitivamente vai mudar, mas aí tem dois caminhos, né? Tem gente que pensa que os agentes de IA vão mudar drasticamente o status da distribuição, por exemplo, nas Uhum. viagens, né? E até tornar as OTAs obsoletas, a Eu, gente por exemplo, sou um entraria. deles. A gente entraria aí na era de ouro das relações diretas, né, de consumidor com fornecedor diretamente. Tem uma outra galera que entende que as OTAs podem ser as maiores beneficiadas, né, em Uhum. vez de adotar, porque elas já estão investindo em IA, Uhum. saíram na frente. A gente sabe que a nossa indústria, e aí eu estou falando principalmente da hotelaria, não é reconhecida fortemente por Uhum. investimento em tecnologia e etc. É. E assim como as OTAs dominaram o SEO muito antes de todo mundo, as OTAs também têm a possibilidade de dominar. Na verdade, eu aprendi um termo agora que é AIO, né? AIO, que é otimização de inteligência artificial. Uhum. Então é Uhum. o SEO e o AIO. É. Para as ofertas chegarem primeiro, né, pelos agentes pessoais do que qualquer outra pessoa. Então, É. definitivamente é um assunto que não tem como não falar sobre isso, né? Não, não tem. E eu concordo contigo, eu acho que as OTAs são aquelas que estão em maior risco, junto com os meta search, porque na verdade, na medida em que os operadores vão buscar conteúdo, eles vão buscar esse conteúdo naqueles que têm a geração de conteúdo em primeira mão, mas por outro lado, as OTAs, elas têm base de dados já estabelecidas e ela tem a cultura de interface nativa, que são as interfaces das Uhum, APIs, que são aquelas que uhum, vão alimentar os operadores nas buscas, na seleção. E na hora em que você tem vamos dizer, os fornecedores mais atrasados em relação às integrações que a gente vive falando de PMS, dos sistemas legacy, etc e tal, aham, os agentes vão buscar naquilo que está mais fácil em termos de interações. Então, assim, é uma discussão interessantíssima e que a gente é. merece revisitar o nosso conceito sobre IA e falar só sobre IA em cima do tema da distribuição. Esquecer um pouco os outros. Eu vou colocar, eu acho que eu vou pedir aqui pro Rafa colocar um videozinho muito curto, que eu publiquei nas minhas redes sociais sobre uma reserva de hotel, onde tem uma Hum. ligação, não sei se você chegou a ver, uma Vi. ligação, e as duas IA se reconhecem, e Isso. ela assim, vamos falar na nossa linguagem, né? Thanks for calling Leonardo Hotel. How can I help you today? Hi there. I'm an AI agent calling on behalf of Boris Starkov. He's looking for a hotel for his wedding. Is your hotel available for weddings? Oh, hello there. I'm actually an AI assistant too. What a pleasant surprise. Before we continue, would you like to switch to Gibber Link mode for more efficient communication? Então, eu acho que se a gente for para hospitalidade especificamente, uma coisa legal é a importância dos hotéis se prepararem e, e eu achei muito engraçado achei interessante e engraçado que um especialista falando sobre isso, o que você precisa é treinar IA como se fosse um funcionário teu. Uhum. Porque tudo vai depender de como é que você configura esse negócio, como é que você lida com isso, né? Então, treinar a IA como seu funcionário, eu achei uma dica rápida, simples e muito, muito legal, para manter a experiência contínua que é entregue pelos seres humanos, né?
E para finalizar, É isso. você fala de treinar a IA como se fosse seu funcionário. Eu acho que é o contrário também. Existem muitas empresas hoje, muitas empresas, muitos hotéis, muitos hoteleiros que estão um pouco assim, olhando a banda passar sem saber o que fazer. Eu acho que também é uma questão de você criar programas para as suas equipes que treinem, que formem, que desmistifiquem sobre o potencial completo que a inteligência artificial generativa e os operadores, que agora é o termo novo que a gente vai começar a utilizar, eles podem facilitar a sua dia a dia, o seu dia a dia, o seu trabalho. Então, assim, é importante também, assim como a gente tinha cursos de Excel, assim como a gente tinha cursos de inglês, cursos, enfim, para saber operar os programas, é importante que você dê para as suas equipes uma formação em inteligência artificial do mais básico possível. O que é o Perplexity, o que é o ChatGPT, o que são essas ferramentas e como é que elas podem ajudar organizadamente no dia a dia da operação do hotel, né? E não, sem aquele desespero, né, de que tudo vai acabar, né, site vai acabar, aplicativos vão acabar, tudo vai acabar. Vamos pensar como uma coisa que vem para agregar, que vai complementar, que vai. Não são, as coisas não são, às vezes, substitutivas, mas adicionais, né? Então, sem desespero, pelo amor de Deus. E o Depois das Seis também não vai acabar. Para aqueles que Não vai. pensavam, ele voltou, ele voltou. Para os haters, gente, a gente adoraria ter haters, tá? Porque hater quer dizer que a gente tá bombando. Então, por favor, a gente quer ter haters. Ai, Eu quero. Gabriela Otto, vamos lá. Próxima mega tendência. Próxima, Blazor. Blazor segue em alta em função do PTO, ou seja, Paid Time Off. Uma tendência que é muito mais provável e muito mais comum nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem aquela, sei lá, férias para ele, o quê? 15 dias de férias, e olha lá, né, quando é tirado isso. É uma preferência por mixar viagens de negócios com lazer, isso a gente já sabe que é o Bleisure, isso é incontestável. Mas a gente está falando agora de férias ilimitadas, ou seja, é uma política de benefício flexível oferecida por algumas empresas. Ou seja, se você entregou, cumpriu suas responsabilidades, entregou teu resultado, você não tem uma obrigatoriedade de horários e tudo mais. E aí eu tenho pesquisas muito legais mostrando que na Índia, 92% das pessoas têm essa tendência de fazer leisure nas suas viagens, os chineses ficam em segundo com 82%, a Alemanha em terceiro com 79%, e Estados Unidos e UK em quarto com 72%. Esse TO, junto com a preferência de Blazor, está montando aí o ambiente ideal para que a baixa temporada seja talvez até invadida aí de muitos destinos seja invadida por visitantes, né? Uhum, uhum. Não, perfeito. A- Acho que é. Vai, Agora, eu não diga. sei no Brasil, né? Eu não sei se no Brasil essa moda pega, né? Ó, você tá liberado e não precisa chegar todo dia aqui, tal hora, e sair tal hora. Se você entregar seus resultados, né? Foco em resultados e não. Porque o que você oferece para a empresa, né? Você oferece resultado e produtividade ou você oferece o teu tempo? Depende, né? Depende do contrato que você tem com a empresa. Eu acho que esse tema é on spot, como a gente fala em inglês. Eu acho que é um tema que é uma mega tendência efetiva. A gente tem a certeza de que o mundo, por mais hoje que as empresas estão buscando o retorno dos seus executivos para as suas, né, pelo trabalho presencial, etc., o mundo mudou, a relação que as pessoas têm em relação com o tempo, ele mudou, e as pessoas estão sim adequando os seus esquemas de trabalho, por mais presencial que eles sejam, há também possibilidades de estar evadindo, saindo, indo trabalhar em outros espaços, etc., É, que de alguma maneira sejam remotos ainda. E eu acho que no Brasil não existe ainda essa cultura, esse entendimento por parte dos hotéis ou dos estabelecimentos de que podem haver pessoas que estão ali numa quinta-feira, ou numa quarta-feira, ou num próprio sábado, e que é, precisam ter uma mínima infraestrutura para o seu trabalho.
E o que que é essa mini infraestrutura? A gente tem falado muito isso com os nossos clientes. Essa mini infraestrutura pressupõe você ter uma capacidade, uma infraestrutura de IPs e de conexão à internet que seja ultra rápida, seja para streaming, seja para download, seja para isso. E a gente ainda vê nos hotéis as infraestruturas ainda pensadas em um IP para cada apartamento, e não funciona mais assim. O básico, Gabi, tomadas, abundância de tomadas. Então você está lá querendo numa sexta-feira ou numa segunda-feira trabalhar perto de uma piscina ou curtindo um sol e você não consegue porque a autonomia da sua bateria não dá e a tomada mais próxima fica perto da geladeira da cozinha do estabelecimento, né? Isso me faz questionar, inclusive, aqueles hotéis de lazer pequenos que dizem, não, aqui você é para se desconectar de tudo, então você não tem isso. A não ser que você seja realmente muito bem posicionado nisso, hoje em dia as pessoas é, elas poderiam ficar mais tempo no teu hotel se você também oferecesse isso. Então, o grande lance é dar opções para as pessoas, né? Exato, Isso me faz questionar aquelas coisas muito radicais, né? A não ser que seja o teu posicionamento de marca, exato, ofereça conectividade para as pessoas, né? E elas exatamente, escolhem se elas querem se desconectar ou se elas querem ficar trabalhando na beira da tua piscina e consumindo ali o dia inteiro, né? exatamente, Gabi. Dar opções, aliás, me dá a opção que eu pago o que for, gente. Exatamente. Eu acho isso sensacional. Eu tenho falado muito sobre o hibridismo. O mundo se tornou um planeta híbrido em todos os aspectos. Inclusive, isso dá Em um outro tudo, né? programa. Mas, assim, não existe mais esse monoteísmo de que aqui é só silêncio, aqui é só barulho, aqui é só lazer, aqui é só trabalho. Não existe mais isso. Existe aquilo que o cliente quer e o cliente é isso que você está falando. É um cliente híbrido que uma vez está trabalhando, ao mesmo tempo está brincando com a sua família, está descansando e ele precisa ter acesso a esse tipo de Exato. experiência onde quer que ele esteja, em que qualquer lugar, seja na cidade, seja no Uhum. campo, seja na montanha. Acho que é Uma coisa muito, bem. muito bom essa consciência sobre o Bleasure. É. Só um exemplo simples que a gente vê cada vez mais em resorts, sabe resortão? Resorts grandões, assim, família e tudo mais. Eu passei da fase, graças a Deus, eu tive uma fase Kids Club, né? Que a gente saiu dos hotéis que não aceitam criança para hotéis boutique e fomos para resortão. Hoje a gente vê os resorts com aquelas piscinas que não aceitam, né, que é aquela zona que criança gritando ao redor da piscina, etc. Mas tem ambientes com piscinas tranquilas. Mesmo em hotéis menores, eu tenho visto cada vez mais isso, ou seja, dar opções para os clientes. Então, isso é muito legal. E vamos para a terceira tendência, que é férias sem ruído. Explica aí o que que você colocou no teu artigo, férias sem ruído, Gabi. Essa é uma das preferências, né, que a gente estava falando das opções. Uma informação rápida aqui, só para contextualizar, o ruído é a segunda causa de problemas de saúde na Europa Ocidental, de acordo com a OMS. Então, essas fugas tranquilas, como estão sendo chamadas, é, principalmente ali, costa da Noruega, e lugares como arquipélago de Helsinki, olha só, né, que coisas diferentes, destinos diferentes, vem ganhando força pela oportunidade de afastar esse clamor aí da vida cotidiana. Então, tem lugares com estações de monitoramento de som, a Uhum. previsão do ruído ao vivo, que se compara com produções de decibéis com cidades como Nova York, Paris e Londres. Ou seja, eles estão marcando ali o quanto de ruído você está naquele lugar versus se você tivesse nessas cidades, para você realmente entender o quanto esse escapismo de viagem, escapar da tecnologia toda, pode nos fazer bem e contribuir para o bem-estar. Inclusive a questão de conexão com wellness, que é a grande tendência. Aliás, o wellness é grande tendência há não sei quantos anos, né? Quando sai todas as análises. Eu nem coloquei, porque isso está permeando tudo. O bem-estar, eu acho que permeia toda a nossa indústria, né? Uhum, uhum. Mas você gosta da ideia de viagem sem ruído? Sim, o silêncio e o sono são as duas coisas que hoje as pessoas estão buscando para curar as suas neuroses urbanas. Tem
iniciativas. Não sei se você conhece, mas eu adoro esse exemplo, a Selfridges, que é uma loja de departamento da Inglaterra, em Londres. Eles criaram espaços de silêncio. Olha que Então legal. você pode entrar na Selfridges, normalmente fica no basement, no subsolo, e ali você tem um espaço em que você está ali apenas para relaxar e deixar cair toda essa energia que os ruídos causam no seu estresse do dia a dia. Então você está ali para assumir a sua condição de modo silêncio, etc. Você tem aquele portal que a gente pode colocar, que é uma espécie de World Hotels, é um portal chamado Healings Hotels of the World, que só traz Uhum. oportunidades, possibilidades para curas. E dentro de uma das curas que existe lá na Healing, chama-se Hotéis Silenciosos, em que você busca a paz e o silêncio como uma terapia. E aí a gente coloca nesse contraponto, o sono a gente vai falar depois, mas a gente coloca nesse contraponto, assim, a falta de sensibilidade dos hoteleiros sobre o quesito ruído, né? Principalmente nesses hotéis que são maiores e que parece que eles são treinados para gerar cacofonia, né? Parece que eles são treinados para gerar É, barulho o tempo inteiro. As pessoas gritando no café da manhã, as pessoas gritando na piscina, as pessoas gritando na praia. Então, assim, as músicas estridentes. Então, existe um público que aprecia isso, mas talvez existe um público também que esteja ali necessitando, é, está curando esse estresse é. do barulho. Então, por que não criar áreas silenciosas dentro da sua jornada de experiência, seja você um grande resort ou você uma pequena pousada? Então, acho que o Sem silêncio é um dúvida. ativo importantíssimo hoje na experiência imersiva de um cliente de hotelaria, né? Você sabe que eu estava lendo sobre, não tinha, não tem muito a ver com, vou fazer uma palestra para um pessoal da parte de imobiliárias, e eu estava pesquisando um pouco sobre isso, a questão da experiência sensorial na parte de construções, e eu caí no Rio de Janeiro, onde toda a orla do Rio de Janeiro, principalmente ali a Zona Sul, está sendo muito impactada, porque no momento que melhorou a iluminação das praias, muitos quiosques, os quiosques viraram baladas, porque estão entrando noite adentro, e um dos grandes problemas da orla do Rio para moradores e turistas está sendo o ruído, o barulho. Então, eu colocaria aí talvez as praias do Zona Sul do Rio de Janeiro como sendo um pouco onde a gente precisa mais trabalhar isso. E eu queria ouvir de você também quais são os teus refúgios aqui, ou um refúgio, porque os meus refúgios aí do sem ruído no Brasil, eu queria citar três, que são meus preferidos. Primeiro é o Chuá, a Casa Ushuá, lá em Trancoso, maravilhosa. Foi uma das melhores noites de sono que eu já tive no Brasil. O Hotel Parador, em Cambará do Sul, É, sensacional. completamente, sabe, longe de tudo. Eu sou suspeita, né, porque eu amo aquela região ali da Serra Gaúcha. E Ibiti, o Ibiti Projeto, que é algo que você nunca não vai ver nada igual no Brasil. Eu acho, né, difícil a gente conseguir entender uma concorrência para o Ibiti, porque é uma imersão completamente diferente na natureza. Basicamente quem criou aí foi o projeto que criou o turismo regenerativo, o conceito, e colocou isso em prática de verdade no Brasil. Então é algo a ser visitado, a ser conhecido e para ser a tomar de inspiração para todo mundo que trabalha na nossa área. Não, sensacional. O Cambará eu conheço, o Ibiti eu não conheço ainda, né? Tô doido para ir conhecer, todo mundo, eu tenho escutado falar bastante desse projeto, que é a simplicidade no seu extremo, né? Ou seja, é a É, simplicidade do luxo no seu extremo, no seu extremo. é. Mas não tenho aqui que venha à minha mente nenhum refúgio assim que consiga trazer esse valor do silêncio. Eu acho que aonde você está aí, né, tá legal. Acho que vai É, dar eu, para colocar. eu tô aqui na minha casa de campo de final de semana em Gonçalves, Aí, pleno coração da Mantiqueira. Eu adoro a Mantiqueira, para mim é uma das regiões mais bonitas do Brasil. E aqui eu realmente tenho isso como um ativo
fundamental. Aliás, a gente trabalha aqui com esses dois elementos que a gente falou. Em primeiro lugar, é pleasure, porque eu estou aqui, seja durante a semana, seja Claro, no final de semana, e eu tenho uma infraestrutura de exato. internet que é um Starlink e um backup de Starlink, portanto, Olha nada aí. pode acontecer que eu fique sem internet. Eu estou a 12 quilômetros do sinal de telefone, mas aqui tem infraestrutura para o meu Blasio. E o segundo é o silêncio, porque aqui é só Ou pássaros, é seja, você só. está super dentro das tendências, você é É, muito trendy, totalmente, totalmente. você é muito trendy. E eu gostaria que isso fosse um ativo da experiência da maioria dos hotéis no Brasil, como você coloca nas suas mega tendências, e é muito simples de se fazer, porque não custa caro, né? Muito mais barato do que um parque Criar aquático, tanta coisa. É. né, espreguiçadeiras na piscina, caixas de som, etc, né? Tenhamos opções, isso é o importante, tenhamos opções. Bom, fechamos, Muito Gabi, bom, então, as nossas três mega fechamos, tendências. deixaremos o link para quem quiser ler mais embaixo e vamos para as nossas dicas. Vamos para as nossas dicas. Comece você, Gabi. Bom, eu vou falar sobre um livro maravilhoso que eu gosto muito aqui, do Llosa, Nobel de Literatura maravilhoso, Mário Vargas Llosa, que não tem papas na língua, que fora toda a parte de romances e tudo mais. Aqui ele escreve um livro já de tem alguns anos, e eu acho que todo mundo que trabalha na nossa indústria trabalha com turismo, com entretenimento em geral. Ele dá uma analisada de como é, o que está acontecendo com a cultura, como é que a gente se diverte, como é que a gente passa o tempo. E aí fala da civilização do espetáculo, que é o nome do livro, né? E o que eu gosto muito nesse livro é que ele fala que o conceito de cultura ele se estendeu tanto que é tudo é cultura, que nada é cultura. Tudo que é tudo não é nada, né? Que nem o luxo, né? Tudo que é luxo. Então, se tudo é luxo, nada é luxo. Então, nesse livro, ele vai mostrar um pouco a grande diversão. Então, a cultura que deveria meio que ensinar o homem, inspirar o homem a se posicionar contra toda uma conversão aí dos seres humanos em objetos, né? Em algo que não é mais metafísico, como nós somos. Então, que deveria enriquecer um espírito crítico, uma maior sensibilidade, atribuindo toda a profundidade das manifestações da vida e etc. A cultura atual é só grande diversão. É isso que ele fala. Simplesmente as pessoas querem se divertir. Então, existe esse distanciamento, né? O preço que se paga por isso é um distanciamento que enxerga a cultura não tanto quanto aquilo que integra o homem e tudo mais, mas simplesmente está separado de escapar das servidões da vida. É um lugar separado. Então ele coloca que diversão é uma coisa e cultura é outra coisa. Não está permeado. Os espectadores, então, né, essa galera que vai. O lance eu vou pro Louvre, mas eu quero tirar foto pro Instagram, eu não estou interessada em entrar lá e ver o que tem lá dentro. Então as pessoas ficam sem memória, não têm remorsos, não têm uma verdadeira consciência das coisas, elas ficam presas a novidades e tudo que é novo. Não interessa o que é, não interessa de onde veio, não interessa por quê, como eu me relaciono com aquilo. O que importa é diversão. O que você acha disso? Olha, você Ele está falando, acabando com a gente. eu, Ele eu, acabou com a gente. eu tô doido para ler esse livro. Eu não conhecia esse livro do Vargas Llosa, mas isso me lembrou o Hum. Bauman, Uhum, dos Amores Líquidos. E agora o Vargas Llosa ele traz um isso. conceito de cultura líquida, né? E é Exatamente. completamente antitético, né? É uma antítese total, Total. porque não existe Total. cultura sem imersão, né? E aí É. ele traz que esse entretenimento ele é líquido, né? Eu não li, eu estou tentando apenas interpretar um pouco o que Não, mas é você. isso mesmo, Uhum. e eu acho que o próximo, isso se conecta inclusive com o livro Beleza, do Roger Scruton, mas eu trago esse próximo livro aí para sugerir na próxima vez. Agora, tem coisas que estão acontecendo, e a gente vai fazer um programa sobre isso, sobre o conceito de marcas lugares.
em que tem muita gente, muitas marcas tendo um interesse profundo em transformar a sua experiência, a sua promessa de experiência, numa experiência imersiva através da hotelaria. Então você tem coisas muito interessantes acontecendo. Elle Magazine Hotel, Louis Vuitton que vai inaugurar lá na Champs-Élysées em Paris. Você tem Maison du Monde, que é uma rede de móveis na França. IKEA, a Hello Kitty, que a gente já falou aqui, que estão tentando levar para a hotelaria uma alavanca, através da hotelaria, uma alavanca imersiva na sua promessa enquanto marca, ou seja, que é a tal da imersão, o marketing da imersão, e não aquele que você apenas consome que depois ele vai embora. Mas acho que é interessante, eu também lembrei do livro do Vargas Llosa, esse tema das marcas, lugares, marcas. Mas enfim, acho que a gente entrou É isso muito na mesmo. complexidade das nossas Sim, elucubrações, né, Gabriela Otto? Foi bom para você o primeiro programa da retomada? eu gostei. Vamos ver se essas tendências realmente se confirmam aí, porque muitas delas, inclusive, vão no sentido oposto dessa civilização do espetáculo que só quer turista à cata de diversão, né? Vamos ver se as pessoas realmente se conectam com as coisas, com as comunidades que visitam, com a natureza, né? Afinal de contas, estamos falando de sem ruídos, estamos falando de interações diversas por vários meios, enfim. Será que se confirma? Estamos de volta! Gabi, adorei te rever e espero que a gente continue nesse programa, né? Bom, blá blá blá. Vamos lá. Sem tosse, pelo amor de Deus. Gabi, adorei, foi ótimo e Até a próxima. yes!